Graças a Deus, né, irmãos? Que nos dá vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu quero aqui relatar algo importante que por esses dias, eu ouvi essa palavra e me chamou muita atenção. No livro de Atos, capítulo 4, do versículo 32 em diante, e no livro de Atos, no capítulo 5. Amados, dois comentários fortes. Primeiro, aonde foi levantado através dos apóstolos do Senhor Jesus, um homem por nome de Barnabé. E a palavra de Deus nos diz que esse homem, ele era um homem abençoado e abençoador. Ele compartilhou com a situação dos apóstolos daquela época, trazendo financeiramente ajudas, para aqueles homens de Deus e também para a igreja que estava ali, a igreja primitiva, que acredito eu que não existe sim no sentido completamente ou geral uma igreja primitiva, mas existe você é a igreja também, você faz parte do corpo desta igreja, e pelo um trabalho individual, se apresentando a Deus com humildade. A Bíblia diz que esse Barnabé, ele vendia a sua propriedade, provavelmente era um homem bem sucedido, mas que se entregou totalmente de corpo e alma ao Evangelho, à obra de Deus. E ele vendia sua propriedade, ou vendeu sua propriedade e trouxe assim para os apóstolos, Como diz a Bíblia, ele trouxe aos pés dos apóstolos no sentido de cooperação, de ajudar a obra de Deus e os menos favorecidos. Ao contrário de Ananias e Safira, que também fez a mesma coisa, eles vendendo assim uma propriedade e reteve o preço, quer dizer, escondeu, mentiu, concernente aquilo que era para ser feito. Provavelmente era um voto, era algo assim que realmente Pedro não aceitou aquela atitude daquele homem. E chegando ele até Pedro disse: por que encheu Satanás o teu coração? Por que deixaste Satanás encher o teu coração, vendendo uma propriedade por um preço e não trouxe realmente conforme era o certo? Eles mentiu, na verdade, para Pedro, para os apóstolos ali. E a Bíblia vem nos dizer que claramente aquele homem, juntamente com a sua esposa, os dois combinaram de enganar e mentir nessa obra, assim até mesmo para os apóstolos, Uma mentira. Chegaram ali com engano, E assim tem esse tipo de pessoas que retém, aquilo que foi no coração, até mesmo quando Deus coloca algo no seu coração, que Satanás vai lá e fala, porque Satanás, segundo a Bíblia, diz Pedro, aleluia, porque deixaste. Então, quando acontece algo é porque a pessoa abre uma brecha, a pessoa dá lugar ao inimigo para poder até mesmo essas próprias pessoas perderem a bênção. E biblicamente não encontramos no Antigo Testamento um fato como esse, pelo menos eu não conheço, de alguém morrer porque enganou um sacerdote, um apóstolo, E esse casal, os dois morreram porque tanto um veio e o outro veio com a mesma mentira, confirmando a mentira. E Pedro, aqui ele olha e diz: olha, não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. E eles foram afulminados, morreram ali, E ali as pessoas que estavam ali recolheram aquele corpo ali. Foi algo assim que todas as pessoas ficaram ali tendo um temor a Deus. Amados, será que é necessário acontecer algo inédito, algo terrível, para que as pessoas possam realmente entender o que é Evangelho, o que é a palavra de Deus?
Nós encontramos na palavra do Senhor, irmão, que a igreja crescia, né? Louvado seja, e todas as pessoas tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada, ao contrário da igreja atual, né? Ao contrário, hoje a igreja, logicamente que tem os aluguel, tem água, tem luz, tem tantas coisas para se resolver, mas a igreja está em falta. A igreja está em falta concernente a esse amor, a esse abraçar essas pessoas, né? Mas sabemos que naquela época não tinha, né, luz elétrica, vamos dizer assim, água, essas contas, não tinha. Mas tudo quanto era chegado à igreja era depositado aos pés dos apóstolos, e ali eles socorria aquelas pessoas da igreja. Ao contrário de alguns pregadores, né, que diz que a igreja não é obrigada a ajudar o membro. Não, de forma nenhuma. A igreja é uma constituição considerada, irmãos, para ajudar as pessoas também. Não é só orar, não é só cantar, não é só... Não. A igreja também é isso. É uma comunidade. A igreja precisa disso. Temos que sim analisar, pesquisar, né? Aleluia, investigar quem realmente precisa ou quem não precisa, né? Louvado seja Deus. Eu sou pastor de um mínimo, né? Uma igreja pequena, né? Uma formiguinha, posso dizer assim. E a gente não tem essa capacidade ainda, embora nós socorremos algumas vidas ainda, graças a Deus que nós socorremos, que nós fazemos um pouco, louvado seja Deus, dentro das nossas possibilidades. Mas a igreja, meu irmão, minha irmã, precisa dessas pessoas, precisa de um Barnabé. Não precisamos de Ananias e Safira mais, porque eram mentirosos. E não precisamos de pessoas que dizem que vai e não vai, pessoas que dizem, olha, conte comigo, manda o seu pix e não faz nada, como é que eu faço para ajudar e não ajuda. Não, estamos precisando de pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que verdadeiramente têm compromisso com a obra de Deus, né? Alguém pode dizer, pastor, eu tenho minha igreja, amém, glória a Deus pela sua igreja. Procure seu pastor, peça oração para o seu pastor, vá até ele, aleluia. Mas se eu sirvo ao Senhor Deus, e também por humildade e amor, eu apresento você em oração, eu estou orando no monte, estou orando nas madrugadas pela sua vida, eu acredito que nós merecemos um apoio, nós merecemos um olhar diferente, principalmente por sermos pequenos, né? Pequeno ministerial, né? Porque eu faço uma obra voluntária, eu faço um trabalho, aleluia, que não tem até nem vínculo mesmo com o meu ministério. Por quê? Porque a minha igreja eu não posso usufruir de dinheiro, de oferta ou dízimo, porque é pequeno, não tem como, mas eu preciso do seu apoio, aleluia, para que também nós possamos abençoar essas vidas que precisam de apoio. Então, em nome do Senhor Jesus, você que nos conhece, você que tem, né, assim, conhece, sabe o meu trabalho, sabe que a gente faz uma obra aí, né, Zona Leste, Zona Sul, São Paulo, né, e a gente precisa, assim, de um apoio, certo? Então, esses dois fatores, essas duas passagens bíblicas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que vem falar sobre Barnabé, né, do capítulo, versículo 32, de 34 e diante, se não me falha a memória, e do capítulo 5, que fala sobre Ananias e Safira. Então, são pessoas que existem, mas sabe de uma coisa, você vê que existe sempre um Barnabé, sempre uma mulher de Deus, sempre um homem de Deus, sempre um casal abençoado, que adora, que gosta de fazer a vontade de Deus. Amém? Estarei orando pela sua vida. Você me procure, né? Não posso dizer, irmãos, com toda certeza, não vou te cobrar nada. Não vou de forma nenhuma, mas sim, se você sentir do Senhor Deus de cooperar com esse trabalho, com essa obra, deixa Deus te usar. Faça segundo o seu coração e faça segundo a vontade de Deus, né? Se Deus falar no teu coração, abra seu coração, faça a vontade de Deus. Tenho 2 Pix, né? O primeiro é o número do meu WhatsApp, que é o DDD 11 930 72 1078, né? E o outro também é aí o meu CPF, né? Para você que quer
entre em contato comigo, que eu vou estar falando para você. Deus abençoe a sua vida, né? E desde já quero te abençoar em nome de Jesus. E desde já quero profetizar na sua vida. Todo mal cairá por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe como diz a Bíblia? Que o segredo de receber é dar. Irmão, se você dá, você recebe. Se você abre a mão, Deus vai abrir a mão também para você. Deus vai te abençoar. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Sim, mas a obra dele aqui na terra precisa. Ele nunca vai bater na tua porta te pedindo dinheiro. Ele nunca vai fazer nada disso. Aleluia. Porque estamos vivendo nessa terra e temos sempre uma necessidade de uma ajuda financeira. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.